O mangá começa com o protagonista jogando um videogame, resmungando sobre os gráficos ruins. Ele decide dar uma olhada melhor depois. Ao chegar em casa e alcançar a maçaneta, a porta se abre antes mesmo de ele destrancá-la. Ele hesita, mas entra, sendo recebido por uma voz afiada que lhe dá as boas-vindas de volta. Ele anuncia que chegou e pergunta o que ela está fazendo. Ela responde de forma fofa, dizendo que está fazendo yoga, e logo percebe, empolgada, que ele trouxe sorvete. Ele pergunta se ela quer um pouco e diz para ela escolher qualquer sabor. Ela grita animada que quer o de soda. Enquanto ele se afasta, lança um olhar para Shon. Ela olha para ele mordendo o sorvete. Ele comenta casualmente que ela deveria se vestir de forma mais apropriada, já que aquela não é a casa dela. Chocada, ela pergunta por que ele está dizendo aquilo agora, considerando que ela sempre se veste assim. Rindo, ele diz que fala isso desde o primeiro dia. Ela agarra o braço dele, puxa-o para perto e envolve seus braços ao redor do pescoço dele com um sorriso travesso. Ele suspira frustrado, pensando em sua irmã mais velha, que sempre teve padrões altos de beleza. Ela adorava coisas bonitas e organizadas, e tinha um senso estético incrível desde pequena. Quando ela foi para o ensino médio, apresentou Asahi à sua amiga. Ele se lembra da apresentação de Nako e de como ficou impressionado com sua beleza natural, cílios longos e curvados, pupilas grandes que nem precisavam de lentes, nariz pequeno e sobrancelhas ligeiramente grossas, mas bem cuidadas. Uma beleza esculpida pelos deuses. Ele suspira novamente, percebendo que compartilha o mesmo gosto estético de sua irmã, Tuko. Inako ainda está agarrada ao pescoço dele, então ele fecha um pouco o zíper da jaqueta dela e pergunta o que ela está aprontando. Quando ele está prestes a se afastar, ela agarra sua camisa de novo, implorando para jogar Mario Kart. Ele hesita, mencionando que tem uma prova chegando, mas ela insiste para jogarem por 2 horas. Ele finalmente aceita, e eles começam a jogar. Depois de uma longa sessão, ele suspira, percebendo como ficou tarde e que está com fome. Decide preparar algo para comer e vai para a cozinha, com ela seguindo logo atrás, curiosa sobre o que ele irá fazer. Ele sugere udon, mas pede para fingirem que foi ela quem escolheu, para evitar a desaprovação de sua irmã. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Tsuko, dizendo que vai comer fora naquela noite. Ele coloca berinjela no udon gelado, sabendo que sua irmã odeia isso. Ela admira o prato e comenta como parece delicioso. Ele menciona a agenda ocupada da irmã por causa da faculdade, contrastando com a vida aparentemente mais tranquila de Hip-chan, que faz artes liberais. Ele especula que Suko, que faz ciências, passa por bem mais dificuldade. Enquanto comem, ele se lembra de como sua irmã inicialmente morou sozinha após entrar na faculdade, mas Inako, que havia entrado na mesma instituição, começou a visitá-la com frequência. Agora, ele passa mais tempo com Inako do que com a própria irmã. Ele a observa, notando que até seu perfil é perfeito. Quando percebe que ela está mastigando o cabelo, ele a provoca. Surpresa, ela olha para ele, e ele pergunta se ela quer que ele amarre o cabelo dela. Ela entrega um elástico, e ele amarra, meio relutante e um pouco nervoso com a proximidade. Quando termina, suspira de alívio. Ela agradece e brinca dizendo que ele seria um ótimo marido. Lavando a louça, o pobre Asahi, ainda todo sem graça com a situação, reflete sobre tudo. Ele se pergunta se existe algum garoto saudável que não se apaixonaria por Inako quando ela se aproxima com um sorriso tão devastadoramente fofo. Ele se repreende por pensar nisso. De repente, ela aparece atrás dele dizendo que vai tomar banho. Ele apenas acena, o que a deixa meio decepcionada. Sem perceber o tumulto interno dele, ela se inclina, espiando por cima do ombro dele lembrando de não mexer nas coisas. Com um sorriso provocador, ela sai correndo, deixando-o atordoado. Ele bate um prato na pia com força, murmurando sobre como tudo aquilo é demais. Sentado no chão para tentar se acalmar, ele entra quase em estado de meditação, repetindo mentalmente que não pode se deixar enganar pela situação, por mais tentadora que seja. Então ela diz que uma vez alguém comentou que parecia que ela gostava de ler. Asahi pergunta se foi a irmã dele quem disse isso. Inako.
Ele relembra como Inako costumava se agarrar nele no ensino fundamental, sempre insistindo que eram como irmãos. Pensando nisso, ele conclui que ela nunca poderia vê-lo romanticamente, especialmente considerando que ela até fazia ele lavar sua roupa íntima, e justamente ela foi seu primeiro crush. Que tragédia! Mais tarde, ao sair, Asahi vê Inako se aproximando animada, agora trocada do pijama. Ele comenta mentalmente sobre a aparência dela. Ela pergunta se está fofa, e ele responde com elogios exagerados, dizendo que seu senso de moda é simplesmente maravilhoso e que dá 100 milhões de pontos. Alguns dias depois, Asahi pergunta se ela está voltando do trabalho de meio período. Inako confirma e muda o assunto para as provas dele. Ele diz que foram medianas, e ela o congratula de forma brincalhona, abraçando-o por trás e pedindo ajuda nos estudos no futuro. Confuso, ele pergunta por que ela precisa de ajuda se tira boas notas. Ela nega instantaneamente, dizendo que só conseguiu porque Tsuko a torturou com estudos para garantir que entrassem na mesma faculdade. Ela admite que levou meses para subir suas notas para a média e que já esqueceu quase tudo. Ele responde de forma casual, comentando que o método dela parecia assustador. Ela treme só de lembrar e pede para não falar disso. Sentados em casa, Inako comenta como acha fofo o membro de cabelo preto do grupo Meias, mencionando o novo MV do álbum, que ela sabe que Asahi e Suko gostam. Asahi, um pouco constrangido, pergunta se ela não está perto demais. Inako, sem perceber, pergunta se está mesmo e oferece batatas. Ele recusa duramente, se levanta e tenta sair, fazendo ela agarrar sua camisa. Ele finalmente concorda em ficar, enquanto luta para controlar suas emoções, se sentindo meio como um cachorrinho de estimação dela. Inako então menciona que sua irmã vai comer fora de novo. Ele usa isso como desculpa para ir preparar algo para comer. Ela o solta e ele finalmente escapa para a cozinha, mas ainda assim fica lançando olhares silenciosos para ela à distância. Após preparar o jantar, ele leva um hambúrguer para ela, que o elogia animada. Ela comenta sobre a picância e ele pergunta se ela teve um dia difícil. Surpresa, ela pergunta se estava transparecendo. Ele diz que só percebeu que algo a incomodava, mas nada óbvio. Inako tenta disfarçar, dizendo que está bem, apesar de achar vergonhoso demonstrar emoções. Notando sua tristeza, Asahi tenta consolá-la, dizendo que aprecia sua autoconfiança. Inako reflete sobre como sua aparência às vezes causa mal-entendidos e a impede de se aproximar de outras garotas. Sentindo que falou demais, ela desabafa sobre suas inseguranças. Vendo seu sofrimento, Asahi segura a mão dela com delicadeza e afirma que a beleza é uma forma de justiça. Suas palavras a surpreendem, e ele continua, reconhecendo suas dificuldades e prometendo defendê-la sempre que ela tiver dificuldade em enfrentar alguém. Ele conta que, no terceiro ano, quando alguém no cursinho a acusou de encarar o namorado da garota, ele foi ao templo rezar para que ela reprovasse e para o namorado quebrar o dedo mindinho do pé. Ele ri, sem saber se funcionou. Inako, tocada, o abraça impulsivamente. Ele pensa novamente que se sente como um cachorrinho dela. De repente, ela beija sua bochecha, deixando-o completamente sem graça, fazendo-o afastá-la preocupado que ela tenha ido longe demais. Inako fica vermelha intensamente, visivelmente abalada. Tentando disfarçar, ela diz alto que foi só um momento fugaz de felicidade e que não significou nada. Constrangido, Asahi concorda e muda de assunto, dizendo que tem morangos. Ainda envergonhada, ela exige saber por que ele não ficou sem graça, chamando-o de idiota. A confusão é interrompida quando Suko chega irritada, perguntando o que Asahi fez com sua amiga. Ele, pego de surpresa, nega desesperadamente ter feito algo errado. Quando chega em casa mais tarde, ele vê um panfleto e algumas cartas da irmã perto da porta. Ao abrir, encontra Inako ali, sorrindo calorosamente e dando boas-vindas. Ele admira o rosto lindo dela e diz que voltou. Ela pergunta se o surpreendeu, dizendo que ouviu ele destrancando a porta. Pegando o livro na mão dele, percebe que é o que ela tinha encomendado e fica animada. Mas o humor dele muda quando ele diz seriamente que ela devia se vestir mais apropriadamente, como já tinha dito antes. Inocentemente, Inako insiste que está vestida direito e mostra a roupa.
Azahi tenta controlar suas emoções, especialmente ao notar as coxas expostas dela. Ela se aproxima mais, e corada, pergunta se ele talvez queira ver por baixo, levantando um pouco o moletom antes de parar. Quando Azahi tenta impedir que ela levante mais, ela continua, revelando que está usando shorts. Achando graça da reação dele, ela ri e o provoca por estar corado. Ao vê-la sorrindo inocente, Azahi reflete sobre como essa amiga de sua irmã mexe com ele, lembrando sua paixão de 2 anos atrás, quando ela só o via como um irmão mais novo. Frustrado, admite que não entende seus próprios sentimentos. Ela interrompe seus pensamentos oferecendo chocolate quente, e ele só acena. Mais tarde, Azahi está no notebook concentrado, quando Inako pergunta se ele está estudando. Ele confirma, dizendo que tem um relatório para entregar. Ela sugere assistirem TV juntos e diz que pode tirar as coisas dela do caminho. Ele recusa educadamente, dizendo que vai estudar no quarto. Surpresa com a dedicação, ela brinca dizendo que isso é típico do irmão de Tuco. Depois sorri e decide ler quieta para não atrapalhar, sugerindo que ele se junte a ela para estudar se quiser. Ele concorda. Ele observa Inako lendo e pensa em como ela consegue ficar tão quieta. Ela não percebe o olhar dele. Depois de um tempo, ela pergunta se algo está errado. Nervoso, ele diz que não, e comenta sobre ela gostar tanto de ler. Inako explica que é mais fácil focar em casa, pois no campus ela não consegue se concentrar. Surpreso, ele pergunta por que não, já que deveria ter tempo entre as aulas. Inako explica que as pessoas zombam dela por ler, dizendo que não combina com ela, ou que ela está tentando chamar atenção. Ela diz que é cansativo ouvir isso e admite que às vezes sente que livros não são para ela, se sentindo uma idiota. Azahi diz que isso não é verdade. Ele pensa sobre como sempre odiou leituras obrigatórias e nunca visitou uma biblioteca pública. Lembra-se da vez em que viu Inako lendo e achou aquilo fascinante, ela parecia linda, completamente imersa no livro. Ele percebe que foi ali que começou a admirá-la. Inako pergunta quando isso aconteceu, e Azahi responde empolgado, dizendo que achou admirável ela gostar tanto de ler a ponto de ir à biblioteca, já que ele só lê mangá. Inako diz calmamente que lê porque gosta, não para impressionar ninguém. Azahi insiste que é admirável e que ela é gentil demais. Ele diz que é rude quando as pessoas afirmam que algo não combina com alguém e que qualquer um ficaria chateado. Ele a elogia por tentar mudar em vez de ficar brava. Inako responde que Azahi está se empolgando demais e sendo gentil demais, ela só queria evitar que as pessoas comentassem. Azahi diz calmamente que admira o quanto ela gosta de ler e que gosta dessa parte dela. Ignorando a expressão chocada de Inako, ele pede para ver o que ela está lendo. Ela responde nervosa que é Ion. Corando, tenta cobrir o rosto com as mãos. Ele pega o livro e comenta que ela é de literatura japonesa antiga, admitindo que não manda bem nisso. Ainda cobrindo o rosto, Inako tenta se acalmar, murmurando que ele não quis dizer nada demais. Notando a reação incomum dela, Azahi pergunta o que houve, e ela grita para ele voltar a estudar. Ele se assusta e tenta se acalmar. Ela explica que isso aconteceu no segundo ano do ensino médio, quando estavam na mesma turma. Lembra das meninas cochichando e rindo dela, e de alguém que se aproximou dizendo que ela parecia gostar de ler. Inako admite que seu coração chegou a acelerar naquela época. De repente, Zuko aparece atrás delas, perguntando sobre o que estão falando. Inako ri, dizendo que estavam falando de como Shei é legal. Tuco, com uma expressão séria, pergunta por que Inako está emburrada e agradece a ela. Do outro lado, Azahi percebe que pode ter dito algo idiota e começa a se preocupar tardiamente se não acabou confessando seus sentimentos sem querer. Na sala de aula, Azahi está cercado por suas colegas, que falam animadamente sobre o novo videoclipe do Meious. Elas comentam o quanto ele é incrível e como poderiam assistir repetidamente para sempre. Azahi concorda, mencionando como os visuais do John são sempre de outro mundo. Outro garoto entra procurando por Azahi para devolver seus apontamentos. Ele vê Azahi cercado pelas meninas e comenta como ele deve ter um coração de aço para lidar com isso o tempo todo. Já acostumado, ele se senta e agradece pelos apontamentos.
Uma das meninas imediatamente manda o garoto sair, e ele, irritado, pergunta por que Azaí pode ficar lá e ele não. A menina responde que Azaí é como uma garota. Mesmo assim, Azaí lembra calmamente que ele é, na verdade, um garoto. Logo depois, outra garota chama Azaí para conversar sobre o clube no dia seguinte. Enquanto ele vai até ela, seus amigos comentam o quanto Azaí sabe sobre idols e tendências, invejando seu conhecimento mesmo tendo uma irmã mais velha também. Um deles menciona que adora a comida da irmã, mas continua completamente perdido sobre modas e assuntos atuais. Outro amigo se aproxima e pergunta do que estão falando. O rapaz invejoso reclama que, se soubesse tanto quanto Azaí, também seria mimado pelas garotas. Uma das garotas, ouvindo a conversa, se irrita e aponta que o motivo de Azaí conseguir conversar com todas elas é que ele não tem segundas intenções. Um dos garotos grita, incrédulo, dizendo que não existe nenhum cara assim, principalmente no ensino médio. As meninas ao redor de Azaí olham para o garoto que gritou e o reconhecem como Sai, da turma 1. Perguntam a Azaí se ele o conhece e mencionam um momento lendário do primeiro ano, deixando Azaí envergonhado. Um dos amigos do garoto sugere que eles devem ir para seu clube. A cena então muda para um movimentado festival cultural escolar. Uma garota aparece perguntando se Azaí está ali, e outro aponta. Ele se vira, chocado, e vê sua irmã e Inako acenando para ele, o cumprimentando animadamente dizendo que foram dar um oi. Pouco depois, ele ficou conhecido como o cara com uma flor em cada mão, e a foto dele com a irmã Inako se espalhou entre as meninas. Vendo a foto, Sai comenta o quanto a irmã de Azaí é bonita e questionam o que isso tem a ver com segundas intenções. Outro amigo explica que as duas são a irmã de Azaí e a amiga dela, insinuando algo mais. Azaí se aproxima e pergunta do que falam. Seus amigos respondem que estão discutindo quem ele gosta, o que o deixa desesperado. Eles pressionam, mencionando sua paixão unilateral desde o ensino fundamental por uma amiga da irmã, deixando Azaí chocado e exigindo saber quem contou. Sai o provoca, dizendo que Azaí deve realmente gostar de garotas bonitas, perguntando o que mais ele gosta nela, o rosto, ou outra coisa. Envergonhado, Azaí admite nervosamente que acha o rosto dela lindo. Isso leva a ainda mais provocações enquanto ele tenta explicar, tropeçando nas palavras e entrando em um discurso constrangido sobre seus olhos perfeitos e aparência natural, até começar a falar demais sobre todas as qualidades dela. Observando os rostos chocados dos amigos, Azaí tenta explicar que seus sentimentos não são só por causa da beleza dela. Os amigos olham para Inako, depois de volta para Azaí, e continuam provocando. Do lado de fora da janela, o rosto de Azaí se ilumina ao ver alguém. No momento seguinte, ele desaparece, deixando seus amigos confusos. Do lado de fora, Inako e suas amigas conversam, relembrando momentos da escola. Envergonhada, Inako sugere ir embora, mas sua amiga diz que acabaram de chegar, e comenta sobre Inako querer conhecer uma escola mista. Vermelha, Inako nega ter dito isso, mas a amiga insiste, dizendo que ouviu em comentar que gostava de alguém, mas não queria namorar por estar numa escola só de meninas. Ela ri sobre como relacionamentos no ensino médio são confusos. Inako tenta desconversar, mas sua seriedade assusta a amiga, fazendo Inako se desculpar rapidamente. Inako começa a relembrar expressões de Azaí e momentos que passaram juntos. Ela conta tudo à amiga, com o rosto totalmente vermelho. A amiga fica surpresa, dizendo que parece algo agridoce. Inako desabafa sobre seus sentimentos por Azaí. Não é só um crush simples. Ela se irrita com o fato de Azaí agir normalmente até quando acaba vendo sua roupa íntima sem querer enquanto lavam roupa. Isso a deixa frustrada, pensando se o fato de Azaí estar rodeado por meninas numa escola mista o torna insensível. A amiga responde dizendo que só porque ele está em uma escola mista não significa que esteja dando em cima de alguém. Ela pensa por um momento, talvez Azaí veja as coisas de forma diferente, especialmente sendo o irmão mais novo de Tsuko. Antes que possa terminar, Inako a interrompe defendendo Azaí. A amiga se levanta e insiste que Azaí não a vê romanticamente, pedindo para Inako desistir. Então, de repente, Inako sai correndo, dizendo que precisa ver com os próprios olhos.
A amiga tenta impedi-la, mas Hinako insiste. Outros estudantes observam, tentando adivinhar se Hinako e a amiga são irmãs ou universitárias. Nesse momento, Asahi chega chamando o nome de Hinako. Ela olha para ele em choque, enquanto sua amiga quase revela algo sobre os sentimentos de Hinako por ele, mas Hinako tapa sua boca rapidamente. Nervosa, Hinako diz que a amiga só queria saber como era o irmãozinho de Tsukiko, nada além disso. Asahi concorda, entendendo o interesse. Hinako pergunta se ele está indo para casa, pedindo desculpas por ter atrapalhado.